Mãe solteira e bebê molhados pela chuva aceitam carona do CEO milionário, mas o que acontece depois deixou todos chocados. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. A chuva caía com força sobre São Paulo. As luzes dos postes piscavam, refletindo nas poças que tomavam conta das ruas. Dentro de um carro preto de luxo, Woodin observava o mundo lá fora com os olhos cansados. Estava no banco de trás, recostado, com o paletó desabotoado e a gravata afrouxada. O dia havia sido pesado. Reuniões, decisões, pressões de acionistas. Tudo o que ele queria era silêncio. Senhor Woodin, disse o motorista virando levemente a cabeça. A marginal está parada. Posso tentar um atalho pelo bairro de Pinheiros. Faça isso, respondeu Woodin sem erguer o olhar. Sua voz soou baixa, quase sem vida. O carro virou numa rua secundária. Estava mais escura e deserta, com árvores balançando com o vento e lixo sendo arrastado pelas sarjetas. A cidade parecia sufocada pela tempestade. De repente, algo surgiu bem no meio do caminho. Droga! Murmurou o motorista pisando no freio. Ele tocou a buzina 2 vezes. Senhor, tem gente na rua, bem no meio. Woodin ergueu o corpo, surpreso. Viu uma mulher segurando uma criança pequena. Ambas estavam paradas sob a chuva, encolhidas, como se o mundo tivesse parado ao redor delas. Elas não se mexem, disse o motorista olhando pelo para-brisa. Vou buzinar de novo. O som estridente cortou o ar por mais 2 segundos. Nada. A mulher parecia assustada. A criança, completamente molhada, se agarrava ao pescoço dela. Senhor, isso está estranho. Pode ser golpe. Está tarde. Essa rua é isolada e ela está bem no meio. Pode ter alguém escondido, alertou o motorista tenso. Woodin não respondeu de imediato. Fixou os olhos naquela cena. A mulher não tinha guarda-chuva, nem bolsa. Segurava a menina com os 2 braços, como quem segura o que tem de mais precioso. A criança parecia ter cerca de 4 anos e tremia sem parar. Ela está com uma criança nos braços. Isso é o que importa, disse Woodin com firmeza. Abra a porta. O senhor tem certeza? Sim. O motorista respirou fundo e destravou as portas. A mulher caminhou apressada, os pés batendo nas poças. Tinha o cabelo preso de qualquer jeito e o rosto molhado de chuva e lágrimas. A criança estava com os olhos fechados, os lábios arroxeados. Por favor, disse a mulher quase sem voz. Só preciso de um lugar seco por algumas horas. Ela está com frio. Eu não quero incomodar, só preciso proteger minha filha. Woodin observou o olhar dela por alguns segundos. Não havia mentira ali, só cansaço e medo. Entre. Ela hesitou por um segundo, depois subiu no carro com cuidado. Sentou-se, abraçando a filha como se ainda estivessem no meio da rua. Obrigada, disse ela ofegante. Eu não sabia mais o que fazer. A menina se aconchegou no colo da mãe, tremendo. Woodin reparou nas roupas molhadas grudadas à pele da criança. Qual o nome dela? Perguntou, ainda observando a pequena. Eva. E o meu nome é Maia. Por que estavam na rua com esse tempo? É uma longa história, respondeu ela, com a voz embargada. Só queria um lugar seguro por algumas horas. Amanhã eu dou um jeito. Woodin desviou o olhar pela janela. Leve-nos para casa, disse ao motorista. Avise a segurança que estou chegando com visita. O motorista ficou em silêncio por um momento. A casa principal, senhor? Sim, agora. Maia arregalou os olhos. Encarou Woodin como se não soubesse se aquilo era real. Você não precisa fazer isso, murmurou. Eu sei, respondeu ele, mas quero. O resto do trajeto foi silencioso. Maia olhava para a filha com ternura e preocupação. Woodin, mesmo quieto, não conseguia tirar os olhos das pequenas mãos da menina, agora relaxadas. Quando chegaram ao portão da mansão,
Maia prendeu a respiração. Nunca tinha visto uma casa tão grande. O jardim era bem cuidado e as luzes refletiam nas pedras molhadas. A casa de hóspedes está pronta, disse Woodin. Vocês podem passar a noite lá. Obrigada. De verdade, eu não sei nem o que dizer. Não precisa dizer nada. A segurança abriu a porta. Maia desceu com a filha nos braços, protegendo o rosto da chuva. A menina dormia, exausta. Foram guiadas até a casa nos fundos, simples, mas confortável. Woodin ficou parado, observando as duas desaparecerem pela porta. Voltou para dentro da mansão principal, subiu até seu quarto e ficou de frente para a janela. A chuva não dava sinal de trégua, mas aquela noite era diferente. A chuva ainda caía quando Woodin acordou no meio da madrugada. Foi até a cozinha, pegou um copo d'água e ficou por alguns segundos parado diante da janela. A lembrança da mulher com a criança no colo ainda estava viva na mente dele. Voltou para a cama, mas demorou a pegar no sono. Pela manhã, Woodin desceu mais cedo que o habitual. Não pediu café nem tocou no celular. Vestia uma camisa clara, simples, e estava mais quieto do que o normal. Bom dia, Sr. Woodin, disse a governanta servindo uma xícara. A senhora da casa de hóspedes acordou há pouco. Já preparei café da manhã para elas. Obrigado. Pode deixar comigo, respondeu ele, sem dar muitas explicações. Saiu pela porta lateral da mansão e atravessou o jardim até a casa de hóspedes. Bateu levemente na porta. Maia abriu com expressão desconfiada. Estava com o cabelo preso em um coque simples e usava roupas secas, provavelmente emprestadas. Eva dormia no sofá, enrolada em uma manta. Bom dia, disse Woodin. Bom dia. Desculpe, não sabia que viria tão cedo, respondeu ela um pouco sem jeito. Está tudo bem, só vim saber como vocês passaram a noite. Eva dormiu feito pedra. Acho que o calor da casa ajudou. Eu também consegui descansar um pouco. Obrigada, de verdade. Woodin olhou para a menina no sofá. Ela parecia mais tranquila, com os braços soltos e a respiração leve. A casa tem tudo o que precisam? Roupas, toalhas, comida? Sim, a moça da cozinha foi muito gentil. Eu ainda não entendi por que está fazendo isso. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois falou com naturalidade, porque era o certo a fazer. Ela ficou surpresa com a simplicidade da resposta. Olhou para a filha e depois de volta para ele. Eu não tenho como pagar. Nem agora, nem depois. Não estou pedindo nada em troca, respondeu Woodin. Mas, se quiser ficar por mais uns dias, pode ajudar com algumas tarefas simples por aqui. Tipo, o quê? Organização da casa de hóspedes. Pequenas coisas no jardim. Talvez ajudar na cozinha se quiser. Nada pesado, só para justificar sua estadia, se isso fizer você se sentir melhor. Maia respirou fundo. Não era o ideal, mas era o suficiente para não se sentir um peso. Ela concordou. Está bem, eu aceito. Woodin fez um leve gesto com a cabeça e deu meia volta. Ele parou na porta. Se precisarem de qualquer coisa, fale com a governanta. Ou comigo. Obrigada, Sr. Woodin. Ele parou, virou-se um pouco e disse: Pode me chamar só de Woodin. Maia sorriu de leve. Tudo bem. Nos dias seguintes, a presença de Maia e Eva foi se tornando parte da rotina da casa. Maia limpava, arrumava pequenos espaços, lavava roupas, cuidava das plantas do jardim com cuidado. Eva, quando acordava, gostava de brincar no quintal, desenhar com lápis de cor ou simplesmente seguir a mãe por onde ela fosse. Woodin, mesmo sem perceber, começou a trabalhar mais de casa. Seus compromissos por vídeo, chamadas se encaixavam entre idas à cozinha e pequenas caminhadas pelo jardim. De longe, observava Maia varrendo folhas ou ensinando Eva a amarrar o tênis. Uma tarde,
Enquanto ele saía para atender uma ligação, cruzou com Eva no corredor da casa de hóspedes. Ela segurava um pedaço de pão e o ofereceu com as mãos pequenas. Quer? Não, obrigado, disse Woodin, surpreso com o gesto. É para você. Mamãe disse que é bom dividir. Ele sorriu. Era um sorriso discreto, quase imperceptível, mas sincero. Sua mãe tem razão. Maya apareceu logo em seguida. Eva, não incomoda. Ele está ocupado. Está tudo bem, respondeu Woodin. Ela é esperta. Maya sorriu, um pouco envergonhada. Ela gosta de conversar com todo mundo. Às vezes até demais. Isso não é um defeito. Maya concordou e puxou a filha de volta para dentro. Quando Woodin voltou para a mansão, a governanta notou algo diferente. Está tudo certo, senhor? Sim, tudo certo. Mas havia algo diferente, sim. Ele sabia disso. Aquela casa, antes silenciosa demais, parecia mais viva. O cheiro de comida feita com carinho, os sons de risadas de uma criança e até o barulho de passos leves no corredor. Tudo aquilo era novo. E de um jeito estranho, fazia bem. Na manhã seguinte, o sol apareceu pela primeira vez em dias. A chuva deu uma trégua e o céu nublado começava a clarear. O jardim estava coberto de folhas molhadas e o cheiro de terra úmida se misturava com o perfume suave das flores. Woodin, de camisa branca dobrada nos braços, caminhava em direção à casa de hóspedes. Encontrou Maya varrendo a entrada. Ela usava uma calça leve e uma blusa simples, com o cabelo preso de forma prática. Eva brincava perto das plantas, desenhando com gravetos no chão de terra batida. Bom dia, disse ele, parando a alguns passos. Bom dia, respondeu Maya, erguendo o rosto. Parece que o tempo resolveu colaborar hoje. Finalmente, disse Woodin, olhando o céu claro. Como estão? Eva está animada. Disse que vai plantar uma flor imaginária hoje. Ele sorriu discretamente. Uma flor imaginária? É. Ela inventa coisas o tempo todo. A imaginação dela não para. Eva, ouvindo a conversa, se levantou e correu até eles. Senhor Woodin, gritou a menina, quer ver minha flor invisível? Woodin se abaixou levemente, ficando na altura da criança. Claro que quero. Eva apontou para um espaço vazio no chão e explicou. Aqui vai nascer uma flor cor-de-rosa com pontas amarelas. Vai cheirar igual bolo de baunilha. Parece uma flor incrível. É a minha favorita. Maya sorriu, observando os dois. Depois, voltou a varrer calmamente. Woodin ficou ali por mais alguns minutos, conversando com Eva sobre plantas que não existiam e flores que brilhavam à noite. Quando se despediu, Maya o acompanhou até o portão. Obrigada, disse ela de repente. Pelo quê? Por não tratar a gente como um problema. A maioria das pessoas olha diferente quando sabe que você não tem para onde ir. Eu só fiz o que qualquer um deveria fazer. Nem todo mundo faria. Woodin olhou para ela por alguns segundos. Depois, apenas concordou com um gesto leve e voltou para casa. Os dias foram passando. Maya organizava a casa de hóspedes com dedicação. Limpava, lavava, cuidava dos detalhes com atenção. Era o tipo de trabalho invisível, mas que tornava o ambiente mais humano. Woodin começou a notar isso. A forma como ela dobrava as toalhas sempre do mesmo jeito, como deixava a louça escorrendo num pano seco, ou como colocava flores nos pequenos vasos da varanda. Às vezes, ele a observava sem ser visto. Outras vezes, inventava desculpas para ir até lá. Está tudo certo com a cafeteira? Perguntou uma tarde. Sim, está funcionando bem. Ótimo, só queria confirmar. Ou então, esqueci meus óculos por aqui? Acho que não, respondeu ela olhando ao redor. Deve ter sido em outro lugar e saía em silêncio, como se não soubesse o que estava procurando. Na verdade, sabia. Não era pelos óculos, era por ela. Uma noite, após terminar uma reunião tensa por videoconferência,
Wu Jin desligou o computador e respirou fundo. O ambiente da mansão estava silencioso como sempre, mas o som que vinha da casa de hóspedes, risos, panelas, uma música infantil, parecia preencher o vazio de forma diferente. No dia seguinte, enquanto tomava café no jardim, viu Maya sentada com Eva sob a sombra de uma árvore. A menina comia pão com geleia e Maya penteava seus cachinhos com os dedos. "Bom dia", disse ele se aproximando. "Bom dia", responderam as duas ao mesmo tempo. "Posso me sentar?" Maya ficou um pouco surpresa, mas concordou. Wu Jin puxou uma cadeira e ficou em silêncio por alguns segundos, observando as folhas caídas no chão. "Eu não lembro da última vez que sentei assim, só para observar o dia." "A gente esquece", disse Maya. "Quando tudo vira urgência, o simples parece perda de tempo." Ele concordou, pensativo. "E você, já trabalhou com isso antes? Com o quê? Organizar casa, cuidar de jardim?" "Na verdade, não. Eu sempre gostei de manter tudo em ordem. Mas nunca foi um emprego fixo. Pegava o que aparecia." "E antes disso?" Maya hesitou. Olhou para Eva, depois voltou o olhar para ele. "Eu era florista. Trabalhava numa loja pequena. Gostava de montar arranjos. Mas tive que sair, depois que tudo desmoronou." "Tudo?" "A relação com o pai da Eva. Ele não era quem eu pensava. Quando percebi, já era tarde demais. A loja fechou, ele sumiu e... Bom, foi daí que tudo começou a desandar." Wu Jin ficou em silêncio, não por falta de palavras, mas porque sentiu que não era hora de falar. "Ela é sua força, não é?" perguntou ele, apontando para Eva. Maya sorriu. "É, e é por ela que estou tentando de novo." Dias depois, a noite estava mais quente que o habitual. A brisa leve passava pelas janelas abertas da casa de hóspedes, misturando o cheiro do arroz com alho e o som distante da televisão na sala principal. Wu Jin, ainda de camisa, apareceu na porta com 2 pratos nas mãos. "Espero que ainda esteja em tempo de jantar", disse ele um pouco sem jeito. Maya se virou surpresa. "Trouxe comida? A cozinheira preparou a mais hoje. Achei que poderia dividir com vocês." Ela hesitou por um instante. Depois abriu a porta. "Pode entrar." Eva está terminando de desenhar. Wu Jin entrou devagar, observando os traços coloridos no papel espalhado pela mesa. Sentou-se à ponta e colocou os pratos sobre a toalha simples. Eva olhou para ele e sorriu. "Oi, tio Wu Jin." "Oi, Eva. Está desenhando o quê?" "Nossa casa nova. Mas ainda estou pensando nas cores." Maya se sentou ao lado da filha, mexendo o arroz no prato. "Ela disse hoje que quer pintar tudo de rosa." "E por que não?" perguntou Wu Jin, tentando sorrir. "Rosa combina com alegria." Eva riu e voltou ao papel. Maya olhou para Wu Jin com um certo cuidado. "Não imaginei que voltaria aqui tão cedo." "Eu também não, mas tem sido bom conversar. Faz tempo que não falo com alguém fora do trabalho." "Você parece alguém que trabalha demais." "Eu sou, desde cedo. Não tive muita escolha." Maya mastigou devagar antes de responder. "E por quê?" "Meus pais morreram quando eu ainda era jovem. Fiquei sozinho cedo. E trabalhar era a única forma de seguir em frente. Deve ter sido difícil." "Foi, mas me ensinou a não depender de ninguém." Ela ficou em silêncio por um momento, olhando para o prato. "Eu entendo. Também aprendi isso, a duras penas." Wu Jin se encostou na cadeira, observando Maya. "Você mencionou que era florista." "Sim, trabalhava numa floricultura pequena no interior. Não dava muito dinheiro, mas eu gostava. Sempre amei mexer com flores." "Por quê?" "Porque elas exigem paciência. Cada uma tem seu tempo. Algumas desabrocham rápido, outras levam semanas. É preciso observar, cuidar, esperar. Sempre gostei disso." Wu Jin balançou levemente a cabeça. "Faz sentido. Acho que é por isso que nunca consegui cuidar nem de um cacto." Maya riu.
Por que você tem pressa demais? Talvez, ou talvez porque não aprendi a esperar. Eva se aproximou da mesa com o desenho na mão. Olha, mãe. Maia pegou o papel e olhou com atenção. O desenho era simples, mas cheio de detalhes. Uma casa com janelas grandes, flores no jardim e 3 figuras de mãos dadas. Essa sou eu? Perguntou Maia, apontando para a figura do meio. Sim, e esse é o tio Wujin, e eu estou aqui do lado. Wujin olhou o desenho e ficou em silêncio por alguns segundos. Você me desenhou com vocês? Sim, porque agora somos amigos. Maia passou a mão nos cabelos da filha com carinho. Está lindo, filha. Eva voltou para a sala, deixando os dois sozinhos à mesa. Ela é especial, disse Wujin, observando a menina se afastar. É tudo que eu tenho, e sinceramente não sei como ainda estamos de pé. Você está indo bem. Maia desviou o olhar. Às vezes, eu só faço o que consigo. Não sei se é suficiente. Sabe, eu conheço muita gente, gente com poder, dinheiro, status, mas poucas pessoas me deram a sensação de verdade como você deu. Maia levantou os olhos, surpresa. Não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só queria que soubesse. Um silêncio confortável se instalou entre os dois. Maia recolheu os pratos, levou até a pia e começou a lavar. Posso ajudar? Perguntou Wujin, já de pé. Não precisa, eu dou conta. Mas eu insisto. Ela deu um leve sorriso e entregou um prato a ele. Então lave esse. Wujin riu. Ordem recebida. Os dois ficaram lado a lado, lavando e secando. A cena era simples, mas tinha algo diferente. Um tipo de paz que os dois não sentiam há muito tempo. Quando terminaram, Maia olhou para ele com sinceridade. Obrigada por hoje, pela comida, pela conversa, por tudo. Eu que agradeço. Ele se aproximou da porta, pronto para sair, mas parou por um instante. Maia, sim? Se algum dia quiser retomar sua floricultura, eu posso ajudar. Ela ficou surpresa, sem saber como responder. Pense nisso, sem pressa. E saiu, deixando Maia parada ali, sentindo um calor estranho no peito. Era fim de tarde quando Wujin decidiu revisar alguns papéis no escritório da casa principal. A luz do sol atravessava as janelas grandes, deixando o ambiente mais leve do que o habitual. Ele organizava contratos quando ouviu passos apressados e o som suave de risadas vindo do corredor. Eva, devagar. A voz de Maia ecoou pela entrada. Wujin levantou os olhos e viu Eva correndo em direção ao escritório com um brinquedo colorido nas mãos. Oi, tio Wujin, ela disse animada. Posso te mostrar meu avião? Ele sorriu, surpreso pela entrada repentina. Pode sim, venha cá. Eva subiu na poltrona em frente à mesa e estendeu o brinquedo de plástico com orgulho. Wujin segurou o avião, observando as cores vibrantes e os adesivos colados com cuidado. Você que decorou? Foi, eu e a mamãe. Ficou incrível. Você tem talento para isso. Maia entrou logo depois. Desculpa invadir assim. Ela viu você na janela e correu antes que eu pudesse impedir. Está tudo bem, disse Wujin, ainda segurando o brinquedo. Gosto de visitas inesperadas. Enquanto falavam, Eva desviou o olhar para uma das prateleiras atrás de Wujin. Um objeto de madeira a chamou a atenção. Era uma pequena escultura feita à mão, com detalhes entalhados com precisão. Ela se levantou da poltrona e foi até a estante curiosa. Eva, não mexa aí, alertou Maia, já se aproximando. Mas foi tarde demais. A menina tocou o objeto e, ao tentar segurá-lo, ele escorregou dos dedos e caiu no chão, se partindo em dois. O som do impacto foi seco. Wujin ficou imóvel. Ai, meu Deus! Murmurou Maia, agachando-se rápido. Desculpa, eu disse para ela não mexer. Foi um acidente. Wujin se abaixou lentamente, pegando os pedaços da madeira. Seu rosto estava sério.
Por alguns segundos não disse nada. Eva, percebendo a tensão, ficou perto da mãe, com lágrimas nos olhos. Me desculpa, tio Woodin. Eu não queria... Woodin respirou fundo, sem levantar os olhos. Eu sei, Eva. Foi sem querer. Maya o observava, preocupada. Era importante? Ele fez que sim com a cabeça. Meu pai fez isso com as próprias mãos. Foi o último presente dele antes do acidente. O silêncio tomou conta do ambiente. Maya se ajoelhou ao lado dele, os olhos cheios de cuidado. Sinto muito. Eu não sabia. Ninguém sabia. Fica nessa estante há anos. Acho que eu mesmo tinha parado de olhar para ele. Ele colocou os pedaços sobre a mesa e se sentou devagar. Maya puxou uma cadeira e sentou-se ao lado. Você quer que eu tente colar? Tenho cola em casa. Posso dar um jeito. Não é sobre o objeto. É o que ele me lembra. Do seu pai? Woodin olhou para ela, os olhos mais suaves agora. Eu era muito novo quando ele morreu. A gente estava começando a se entender. Ele trabalhava muito. Quase nunca estava em casa. Mas naquele mês, ele resolveu tirar folga. Estava tentando recuperar o tempo perdido. A gente fez esse modelo de madeira juntos. E depois ele, um acidente de carro, saiu para comprar pão. Nunca voltou. Maya abaixou a cabeça, sentindo o peso daquela lembrança. Sabe o que mais me incomoda? Disse ele, olhando para a peça quebrada. É que eu guardei isso só como lembrança do que perdi. Nunca como símbolo do que a gente construiu naquele mês. Porque dói lembrar. Porque eu nunca superei a culpa de ter esperado demais dele. E agora, eu tenho medo de criar qualquer vínculo. Medo de perder de novo. Maya encostou os cotovelos nos joelhos e o observou com atenção. Eu entendo. Mais do que você imagina. Você também tem medo de se apegar? Tenho. Muito. Mas sabe o que me faz seguir? O quê? A Eva. Ela não tem culpa dos meus traumas. Ela me ensina todos os dias que vale a pena tentar, mesmo com medo. Woodin olhou para a menina, que agora dormia no sofá, abraçada ao travesseiro. Maya estendeu a mão e tocou a dele com delicadeza. Está tudo bem sentir medo. Só não deixa que ele te impeça de viver. Ele não puxou a mão. Pelo contrário, olhou para ela com um olhar que misturava dor e gratidão. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, disse Maya com um sorriso leve. Você nos acolheu quando ninguém mais quis. O silêncio voltou, mas agora era leve. Woodin se recostou na cadeira e Maya continuou ali, ao lado dele, como se aquele momento fosse o início de algo novo. Os dias seguintes foram os mais tranquilos desde que Maya e Eva chegaram. A rotina simples tinha um ritmo confortável. Pela manhã, Maya varria o jardim, Woodin tomava café na varanda e Eva brincava com seus desenhos. À noite, jantavam separados, mas o clima era quase familiar. Naquela terça-feira, o céu estava limpo e a brisa era leve. Eva corria pelo gramado com um lençol amarrado como capa, fingindo ser uma super-heroína. Mamãe, olha, estou voando. Cuidado com a árvore, Eva, disse Maya rindo. Woodin observava da varanda. Tinha uma pasta de trabalho no colo, mas já fazia tempo que não lia uma linha sequer. Ela tem energia de sobra, comentou ele. Às vezes eu queria metade, respondeu Maya, sentando-se em uma cadeira próxima. Aproveite enquanto ela ainda quer brincar por perto. Crescem rápido demais. Maya olhou para a filha e depois para Woodin. Você pensa em ter filhos? Ele ficou em silêncio por um momento. Já pensei, mas a vida acabou indo para outro lado. Ainda dá tempo, sabe? Talvez, disse ele, desviando o olhar para o jardim. Maya abriu um sorriso tímido. Está mais leve ultimamente. E você parece menos cansada. Acho que a gente começa a se permitir, né? Woodin não respondeu, mas havia um certo brilho calmo em seu olhar. Maya se levantou para recolher roupas no varal e Eva continuou correndo pelo quintal.
Foi quando Maia olhou para o portão e parou de repente. Eva, venha para perto agora, disse ela com a voz firme. Woodin se levantou, confuso. O que foi? Maia apertou o passo até Eva e a pegou no colo, olhando fixamente para fora. Maia, o que está acontecendo? Ela não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fixos num ponto atrás das grades. Ele está ali. Quem? O pai da Eva. Ele está ali fora, observando. Woodin deu um passo à frente. De fato, havia um homem do outro lado da rua de capuz, parado, encostado em um carro velho. Quando percebeu que tinha sido notado, virou-se e entrou no carro lentamente, como se não tivesse pressa. Vocês têm câmera aqui, certo? Perguntou Maia, nervosa. Sim, várias. Vamos revisar as imagens, mas ele não vai voltar, disse Woodin, firme. Você não conhece ele. Vai voltar. Ele sempre volta. Woodin a encarou. Você quer registrar um boletim de ocorrência? Não, não agora. Isso só vai deixá-lo mais agressivo. Maia, por favor, só me ajuda a proteger a Eva. Eu prometo, disse Woodin sério. Mas você precisa me contar se ele aparecer de novo. Maia concordou com um gesto rápido e levou Eva para dentro da casa de hóspedes. Woodin ficou parado por mais alguns segundos, olhando para a rua vazia. Naquela madrugada, Maia não dormiu. Ela sentou-se no sofá com Eva deitada em seu colo, ouvindo o som do vento batendo nas janelas. A respiração da filha era calma, mas Maia estava em alerta. Qualquer som mais alto fazia seu corpo inteiro reagir. Às 4 da manhã, escreveu uma carta. Era curta, mas sincera. Woodin, obrigada por tudo. Não posso colocar você e sua equipe em risco. Foi um milagre ter cruzado seu caminho, mas agora preciso proteger a minha filha. Me desculpe por sair assim. Maia. Dobrou o papel com cuidado, colocou sobre a mesa e arrumou a mochila com poucas roupas. Acordou Eva sem fazer barulho, vestiu-a e saiu pela porta dos fundos, sem avisar ninguém. Quando Woodin acordou e desceu para o café, pediu à governanta que levasse pão para Maia e Eva. Alguns minutos depois, ela voltou com o papel nas mãos. Senhor, a casa de hóspedes está vazia. E deixaram isto. Ele pegou a carta, leu devagar, depois leu de novo. Ficou em silêncio por um tempo, tentando absorver o que tinha acontecido. Ela levou a filha. Sim, as roupas não estão lá, e a cama nem foi desfeita. Woodin passou a mão no rosto e se levantou. Verifique as câmeras. Quero saber a hora exata que saíram. E me traga as gravações de ontem também. Quero ver o rosto dele. Senhor, o senhor acha que ele voltou? Eu tenho certeza que sim. Woodin pegou o celular e ligou para alguém. Preciso de um detetive, hoje. É urgente. Ele olhou mais uma vez para a carta nas mãos. Aquela caligrafia delicada, o tom de despedida. Mas ele não aceitaria aquilo como um fim. O escritório de Woodin estava silencioso. O relógio marcava 11 da manhã, mas ele já havia feito em 2 horas o que normalmente levaria um dia inteiro. A carta de Maia ainda estava em cima da mesa. Ele leu pela 3ª vez e apoiou os cotovelos na mesa, segurando a cabeça entre as mãos. Como ela simplesmente foi embora, murmurou. A governanta bateu levemente à porta. Senhor, o detetive está aqui. Woodin se levantou imediatamente. Mande entrar. O homem entrou vestindo uma jaqueta escura e carregando uma pasta. Tinha um olhar atento, de quem observava mais do que falava. Senhor Woodin, sou André. Fui informado do caso. A mulher saiu por conta própria? Sim, mas não foi uma escolha livre. Ela está com medo. Um homem apareceu aqui do passado dela. Ele é perigoso. Ela deixou algum rastro? Algum número? Endereço? Contato? Nada, só uma carta. André abriu um bloco de anotações. Vamos começar com as imagens das câmeras. E depois preciso dos dados dela.
nome completo, onde morava antes, qualquer informação. Wu Jin entregou tudo. Não hesitou. Queria respostas. Precisava saber onde ela e Eva estavam. Nos 3 dias seguintes, Wu Jin mal dormiu. Recebia atualizações de André a cada 6 horas. O carro de Maia tinha sido visto saindo da cidade. Câmeras de pedágio confirmaram que ela seguia em direção ao interior. É uma região ampla, explicou o detetive, mas ela parece estar evitando cidades grandes. Isso já nos ajuda a filtrar. Na manhã do 4º dia, André ligou cedo. Senhor Wu Jin, encontramos um galpão abandonado na zona rural de uma cidade a 200 quilômetros daqui. Um vizinho relatou que viu uma mulher com uma criança entrando lá. Disseram que parecem estar escondidas. Estou saindo agora. Wu Jin desligou sem esperar mais detalhes. Pegou as chaves do carro e dirigiu ele mesmo até o endereço. A estrada era longa e cheia de curvas. O céu estava cinzento e o tempo parecia combinar com o que ele sentia por dentro. Quando chegou, reconheceu o local imediatamente. Um galpão velho com janelas de vidro quebrado e mato alto ao redor. Parou o carro e respirou fundo. A porta estava encostada. Ele empurrou devagar. Maia! Nenhuma resposta. Maia, sou eu. Wu Jin. Um barulho veio do fundo do espaço. Passos. Depois, uma voz baixa. Eva, fique atrás de mim. Maia surgiu de trás de uma divisória improvisada, com o rosto pálido e os olhos assustados. Wu Jin. Sou eu. Eva apareceu atrás da mãe, abraçada à perna dela. Como você nos achou? Não foi fácil, disse ele dando mais um passo. Mas eu não ia parar até encontrar vocês. Maia hesitou. Ela parecia cansada, suja, com as roupas amassadas e olheiras profundas. Eu não queria colocar você em risco, eu juro. E você achou que fugir no meio da madrugada com uma criança era mais seguro? Eu estava com medo, ele já me fez muito mal. E agora ele sabe onde estamos. Eu não podia esperar ele fazer o mesmo com você, com seus funcionários. Você não está sozinha mais, Maia. Ela abaixou o olhar. Estou acostumada a resolver tudo sozinha. Eu também era assim, mas você me ensinou que não precisa ser sempre desse jeito. Houve um silêncio longo entre os dois. Eva se aproximou devagar. Tio Wu Jin, a gente vai embora com você? Ele se agachou para olhar nos olhos dela. Se a sua mãe quiser, sim, quero vocês de volta. Maia respirou fundo. Estava segurando as lágrimas. Por fim, falou com a voz embargada. Eu quero. Então vamos. Ele se levantou e ofereceu a mão. Maia segurou com força. De volta ao carro, Wu Jin ligou o motor. Maia se acomodou no banco ao lado, com Eva dormindo no colo. Você está bravo? Perguntou ela com um tom baixo. Estou aliviado, respondeu ele olhando para frente. Achei que tinha perdido vocês. Eu quase me convenci de que era melhor assim. Mas quando Eva me perguntou por que você não vinha nos buscar, eu percebi que não tinha mais como fugir. Não vou deixar você fugir de novo. Maia sorriu, mas lágrimas escorriam livremente pelo rosto. Obrigada por não desistir da gente. Ele apertou levemente o volante e respondeu com sinceridade. Nunca passou pela minha cabeça. A chegada de Maia e Eva à mansão foi silenciosa, mas carregada de emoção. A governanta abriu o portão assim que reconheceu o carro e correu para ajudar. Graças a Deus, disse ela aliviada. Estávamos todos preocupados. Maia mal conseguiu agradecer. Desceu do carro segurando Eva no colo, que ainda dormia. Wu Jin pegou a mochila e a entregou para a funcionária. Prepare um banho quente para elas. E roupas limpas, por favor. Claro, senhor. Maia virou-se para Wu Jin antes de entrar na casa de hóspedes. Eu não sei como agradecer. Você não precisa, só fique. Ela concordou com um aceno suave e entrou com Eva nos braços. Naquela noite, Wu Jin não dormiu.
Ficou em seu escritório, analisando tudo o que havia coletado com o detetive. Fotos, relatórios, imagens das câmeras, tudo estava ali. Comprovações suficientes do homem que vinha rondando a casa. Ele ligou para seu advogado pessoal. Eu quero registrar uma queixa oficial. Ameaça, perseguição e tentativa de invasão. Está certo, tenho as provas aqui. Podemos dar entrada ainda esta semana. Ótimo, e quero uma medida protetiva para Maia e para a filha dela, o mais urgente possível. Vai ser feito. Na manhã seguinte, Woodin foi até a casa de hóspedes. Maia já estava acordada, vestindo roupas leves e preparando o café. Posso entrar? Ele perguntou da porta. Claro, respondeu ela. Eva está tomando banho. Woodin entrou e se aproximou da mesa. Quero que saiba que entrei com o pedido de medida protetiva. Temos imagens, testemunhas, tudo o que é necessário. Meu advogado está cuidando de tudo. Maia parou por um instante com a colher na mão. Você fez isso? Fiz. E se ele aparecer de novo, será preso imediatamente. A polícia já foi informada. Ela desviou o olhar, emocionada. Nunca ninguém fez isso por mim. Então está na hora de alguém fazer. Ela respirou fundo, tentando controlar as lágrimas. Eu achei que fosse resolver tudo sozinha, como sempre, mas estava errada. Agora você não está sozinha. Ela o encarou por alguns segundos. Não disse nada, mas aquele olhar dizia tudo. No final daquela tarde, Woodin chamou a arquiteta da família e apontou para a ala leste da mansão, que há muito tempo estava desocupada. Quero reformar tudo. Vai ser um espaço para Maia e Eva, um quarto com luz natural, uma brinquedoteca, jardim com flores e nada de luxo exagerado. Quero que elas se sintam em casa, não como hóspedes. Entendido, posso começar o projeto hoje mesmo. Ótimo. E quero uma parte com isolamento acústico. Eva adora cantar alto. A arquiteta riu. Vai ficar lindo, Sr. Woodin. Nos dias que se seguiram, Maia e Eva retomaram a rotina com mais calma. Maia ajudava com a organização da casa e Eva parecia mais solta, correndo pelo jardim, inventando histórias com as flores e desenhando pelos cantos. Numa tarde, Woodin apareceu com uma caixa. O que é isso? Perguntou Maia, curiosa. Abra. Ela abriu e encontrou pacotes de sementes de flores variadas, uma tesoura de poda, luvas de jardinagem e um avental estampado. Você falou que queria voltar a cuidar de flores. Está na hora de começar. Maia sorriu emocionada. Eu nem sei o que dizer. Então não diga, só plante. Ela riu, pegando os pacotes com cuidado. Está mesmo fazendo isso? Estou. E tem mais, disse ele, puxando outro envelope. Este é um espaço no centro da cidade. Uma sala pequena, mas com potencial. Podemos montar algo ali. Começar devagar, um ateliê de arranjos, só se quiser. Você está me oferecendo uma loja? Estou oferecendo um recomeço. Ela se aproximou e o abraçou. Foi um abraço calmo, firme, sem palavras. Woodin a envolveu com cuidado, como se entendesse o quanto aquilo significava. Eu quero tentar, disse ela, com a voz baixa. Quero mesmo. Então vamos fazer isso juntos. Naquela noite, a casa ganhou um cheiro diferente. Maia cozinhou um arroz com legumes e fez suco natural. Woodin se juntou a elas para o jantar. Posso servir? Ele perguntou. Pode, mas não derrame de novo, disse Maia rindo. Aquilo foi uma vez só. Ele rebateu divertido. Eva apareceu com um caderno. Fiz um desenho novo. Posso ver? Perguntou Woodin. Ela mostrou. Era uma casa com 3 pessoas no jardim e uma faixa colorida escrita: Nossa Família. Woodin olhou para Maia. Ela sorriu. Ele sentiu que pela primeira vez em muito tempo estava onde deveria estar. Alguns meses depois, o jardim da mansão estava florido como nunca.
Maia passava as manhãs cuidando das mudas e Eva adorava ajudar, mesmo que mais sujasse do que plantasse. Wujin observava tudo de longe, cada vez mais presente nos pequenos detalhes da rotina delas. Naquela manhã, ele acordou mais cedo. Vestiu uma camisa clara, penteou o cabelo com mais cuidado do que o habitual e desceu em silêncio. A governanta estranhou. Algum evento hoje, Sr. Wujin? Não, só um dia importante. Ele saiu com uma pequena caixa no bolso e foi até a casa de hóspedes. Maia estava na varanda regando os vasos de lavanda. Bom dia, disse ele se aproximando. Bom dia, Eva ainda está dormindo. Melhor assim, precisamos conversar. Maia ficou um pouco séria. Aconteceu alguma coisa? Não, mas pode acontecer, respondeu, tirando a caixinha do bolso. Ela arregalou os olhos, surpresa. Wujin. Calma, não é um susto, disse ele, abrindo devagar. É um pedido. Dentro da caixa havia um anel simples de prata, com um pequeno detalhe em flor na lateral. Nada exagerado, nada chamativo. Maia, eu não sei exatamente como dizer isso da forma perfeita, mas eu quero continuar ao seu lado. Quero construir algo real com você, com vocês duas, não como salvador, nem como protetor, só como homem e como alguém que te ama. Ela levou a mão à boca. As lágrimas vieram rápido. Eu nunca imaginei ouvir isso um dia. Eu também não imaginei dizendo, mas aconteceu, aos poucos, de forma natural, sem pressão. Maia olhou para ele, depois para o anel. Tocou com os dedos trêmulos. Eu não tenho nada para te oferecer, só a minha verdade e a minha vontade de fazer dar certo. É tudo o que eu preciso. Então, sim, eu quero ser essa família com você. Wujin respirou aliviado, emocionado. Colocou o anel no dedo dela com cuidado. Nesse momento, Eva apareceu na porta da sala, esfregando os olhos. Mamãe? Maia se virou. Filha, vem cá. Eva caminhou devagar até eles. O que está acontecendo? O tio Wujin me fez um pedido, disse Maia sorrindo. E eu disse sim. Pedido de quê? De casamento. Eva arregalou os olhos e depois sorriu. Então agora ele vai ser da nossa família? Vai, disse Wujin, se abaixando até ficar na altura dela. Se você quiser, claro. Eu quero! Ela disse, jogando os braços no pescoço dele. Maia se emocionou de novo. Não era só o pedido, era o reconhecimento, o sentimento de pertencimento. Pela primeira vez, ela se sentia segura. O casamento foi planejado de forma simples. Nada de festa extravagante, nada de convites em papel dourado. Apenas os mais próximos, a equipe da casa, alguns amigos de Maia e 2 colegas de infância de Wujin. Foi feito no jardim, no final da tarde, entre as flores que Maia havia cuidado nos últimos meses. Eva entrou de mãos dadas com a mãe. Usava um vestido branco com um laço azul. Trazia um buquê pequeno, feito por ela mesma. Wujin esperava no altar improvisado. Vestia um terno claro, sem gravata, com as mangas dobradas. Quando viu Maia se aproximar, seus olhos se encheram. Você está linda, sussurrou quando ela parou à sua frente. Você também, respondeu sorrindo. O celebrante leu palavras simples e os votos foram curtos, mas verdadeiros. Eu prometo estar ao seu lado com respeito, paciência e verdade, disse Wujin. Eu prometo caminhar com você sem medo, mesmo que às vezes eu ainda sinta medo por dentro, disse Maia. Eva, sem que ninguém esperasse, pegou o microfone improvisado e falou. Eu só quero dizer que agora a mamãe sorri mais. E eu gosto disso. Muito. Todos riram e alguns se emocionaram. Depois da cerimônia, jantaram no jardim. Eva brincava com as luzes penduradas nas árvores. Maia segurava a mão de Wujin com calma. Não havia pressa, não havia tensão, apenas paz. Sabe, disse Maia, observando a filha,
Acho que é a primeira vez na vida que eu me sinto inteira. E é a primeira vez que eu entendo o que é leveza, respondeu Wujin. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Nós merecíamos isso, né? Merecíamos. Ele a puxou para perto e ficaram ali, em silêncio, observando Eva girar com o vestido no meio do jardim. Uma nova história começava. Os meses que seguiram o casamento trouxeram uma rotina que nenhum deles conhecia antes: tranquilidade. As manhãs começavam com o cheiro de café fresco e pão na chapa. Eva gostava de acordar com música baixa tocando na sala. E Maia sempre separava 5 minutos para regar as plantas antes de qualquer outra coisa. Wujin, agora, deixava o celular de lado por mais tempo. Trocava reuniões por caminhadas curtas no jardim ou por conversas longas na varanda. Naquela segunda-feira, ele estava sentado com Eva, ajudando-a a montar um quebra-cabeça. Essa peça vai aqui, olha, disse ela, apontando com o dedo. Tem certeza? Porque eu tentei colocar essa ontem e não coube. Mas agora eu virei do lado certo, ela disse sorrindo. Wujin riu. Você é mais esperta do que eu. A mamãe diz isso também. Maia apareceu na porta com um pano de prato no ombro. Diz o quê? Que eu sou muito esperta. O tio Wujin falou. Ele tem razão, disse ela, entrando na sala. Mas agora é hora do banho, mocinha. Vamos? Eva suspirou e levantou, indo com a mãe. Wujin ficou ali, olhando para a peça final do quebra-cabeça que restava. Depois do almoço, Maia e Wujin sentaram-se no banco da varanda, observando Eva brincar com água no quintal. Tem dias que ainda parece um sonho, disse ela, de forma baixa. Também sinto isso, ele respondeu. Como se tudo estivesse tão certo que assusta. Você ainda tem medo de perder? Sim, mas agora eu sei que posso lidar com isso, que viver com medo não me protege de nada. Maia concordou com a cabeça. Às vezes, eu acordo no meio da noite e fico olhando para Eva só para ter certeza de que está tudo bem. E está, disse ele pegando a mão dela, está tudo bem. No final da tarde, Wujin chamou Maia até a ala que antes era desocupada. Agora estava transformada. Havia um pequeno ateliê de flores, com uma mesa de madeira clara, estantes organizadas com vasos e sementes, e uma parede coberta por desenhos de Eva. Eu queria te mostrar antes, mas achei melhor esperar. Maia entrou, emocionada. Andou até o centro da sala e passou os dedos por cima da mesa. Está lindo. Você fez isso por mim? Por vocês, mas especialmente por você, porque eu acredito em tudo o que você é capaz de construir. Ela se virou devagar. Você acredita mesmo em mim? Nunca tive tanta certeza de algo na vida. Maia respirou fundo. Então, eu vou tentar. E vou fazer isso dar certo. E eu vou estar aqui, respondeu ele. Todos os dias. Naquela noite, os três jantaram juntos no jardim. A mesa estava posta de forma simples, mas acolhedora. Velas pequenas iluminavam os rostos com suavidade. Eva contou sobre um livro novo que tinha ganhado, e Maia dividiu suas ideias para o ateliê. Wujin escutava com atenção, rindo das histórias, participando de cada detalhe. Depois que Eva foi dormir, os dois ficaram no jardim por mais alguns minutos. O silêncio era tranquilo, confortável. Você se lembra da primeira vez que me viu? Perguntou Maia de repente. Claro, você estava parada no meio da rua, segurando Eva com tanta força, como se o mundo inteiro estivesse prestes a desabar. E você mandou o motorista abrir a porta. Aquilo me mudou e você me salvou. A gente se salvou, corrigiu ele, um ao outro. Ela se aproximou e encostou a cabeça no ombro dele. Wujin, o que foi? Maia hesitou. Depois olhou nos olhos dele com um pequeno sorriso. Eu descobri hoje. Estou grávida. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, só olhando para ela. Está mesmo?
Sim. O Jim soltou o ar como se tivesse segurado a respiração o dia inteiro. Vamos ter um bebê? Vamos. Ele se levantou e puxou Maya com cuidado para um abraço forte, mas delicado. Obrigado por me dar isso, por me dar vocês. Obrigada por ser nosso porto seguro. Ficaram ali, abraçados, enquanto a noite chegava devagar. A casa agora era um lar, e dali em diante seria ainda mais completa. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!